Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Serafim, eu sou analista de sistemas e desenvolvedor Python e essa é a nossa primeira aula de introdução ao Tkinter. Então assim pessoal, o pessoal tem mais ou menos um entendimento da utilização do Tkinter, tem os pré-requisitos básicos que é ter um conhecimento básico de Python, né? A gente vai trabalhar aqui com Python 3 e ter pelo menos uma noção básica de lógica de programação. O Tkinter ele é uma engine gráfica desktop, né, do Python. Ela vem padrão para o Python e ela é uma engine mais antiga, né? Então ela tem uma aparência que não é muito bonita. Mas é o que a maioria dos programadores Python assim é assim a primeira engine que o pessoal tem tipo conhece quando está estudando Python e quando o Python é a primeira linguagem dessa pessoa. Então, ao final do curso, a gente vai ter esse pequeno cadastro de clientes prontos, com os dois frames aqui, o frame do cadastro do cliente com nome, telefone, cidade, e uma listinha aqui, uma tree view, com os dados dos clientes que serão cadastrados. Então ele vai gerar um código, uma primary key, né, um código automático para cada cliente que for cadastrado. Ele vai ter uma telinha aqui para limpar, né? Por exemplo, se for o cliente número 1, o nome de José, telefone aqui e a cidade. Isso. Então, os botãozinhos vão ter as suas funções, né? Tem a função de buscar, função de novo para cadastrar o cliente, alterar os dados dele e deletar ele. Então, ao final do curso, a gente vai ter esse pequeno programinha aqui que eu fiz hoje para a gente poder aprender no curso. Então, a primeira aula a gente vai ter as noções da tela principal. Tamanho da tela, responsividade, cores, frames. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu vou supor aqui que você já tem a sua IDE ou o seu bloco de notas ou o que for que tu vai digitar o programa e o Python instalado na tua máquina. Então vamos começar aqui. Qual é a primeira coisa que a gente precisa? Chamar o Tkinter no arquivo Python. Então aqui, from Tkinter import. Se vocês já tiveram alguma aulinha de Python, vocês vão saber que o import asterisco ele vai importar, né, todas as chamadas do Tkinter. Feito isso, ele não vai fazer nada, porque eu só chamei o módulo Tkinter. Eu vou precisar criar uma variável. O nome da variável é independente, eu posso botar aqui root, janela, window, o nome que eu achar mais apropriado para utilizar essa variável e criar a janela. Feito isso, se eu botar para rodar, não vai acontecer nada. Por quê? Quando eu crio uma variável com o nome da janela e não crio um loop, ela abre e automaticamente ela fecha. Mas isso é numa fração tão rápida de segundos que eu não vejo isso acontecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável root, vou criar um loop nela, e se eu rodar aqui, ela vai abrir minha janelinha básica do Tkinter. Essa é a janelinha básica do Tkinter. Ela roda para um lado, roda para o outro. Então, isso aqui é a informação básica que eu preciso para abrir uma janela. Mas abrir a janela por si só, para mim, não é suficiente, né? Eu tenho que abrir a janela, eu tenho que criar configurações dessa janela para depois poder aplicar os meus widgets dentro dela. Eu vou criar uma classe aqui chamado application.
para as próximas aulas ficarem mais organizadas e vocês poderem identificar com funções dentro dessa classe o que cada coisa faz. Então, vou criar um init dentro dessa classe, um init dentro da classe, e vou pegar esse loop aqui e vou jogar dentro dessa função da classe. Se eu clicar aqui, ele não vai aparecer. Por quê? Porque eu tenho que chamar a minha classe. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez antes, só que com uma organização para a gente poder continuar as aulas. Com o meu loop pronto, eu vou criar uma função para criar as configurações da nossa tela. Então vamos lá. Title. O que é o ponto title? O ponto title, ele vai criar um texto na nossa barrinha superior da nossa janela. Vou botar aqui cadastro de clientes. Se clicar aqui, não vai aparecer. Por que não vai aparecer? Porque no init eu vou ter que chamar, antes do loop, a minha função tela. Como ela é uma variável global por causa do self, né? Então eu posso usar essa função no init. Então, o que eu fiz aqui? Aqui, ó. Esqueci de dar o nome do root aqui, ó. Como o root ele não está dentro da classe, eu tenho que fazer uma equivalência aqui. Então o meu self root ele é igual a root. Agora sim. Tá aqui, ó. Cadastro de cliente, root.title. Seguindo aqui na nossa funçãozinha da tela, tá aqui, acesso root.configure. E que se configure, a gente vai colocar aqui o background, que é a cor de fundo. Poderia ser uma imagem também, se eu tiver um JPG, um PNG, posso jogar ele aqui. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma cor que eu já escolhi em hexadecimal aqui, para a cor de fundo da nossa tela. O Tkinter ele tem umas cores padrão, que não precisa ser para hexadecimal. Eu posso pegar aqui e escrever blue. Ó, então azul. Tem o light blue. E assim vai. Se vocês pesquisarem assim cores Tkinter no Google, vai aparecer várias cores que é só tu digitar o nome da cor, red, black, white, green, o que for. Mas vocês não vão achar uma cor com um design satisfatório que não seja pelo hexadecimal. Vocês vão achar aquelas cores berrantes, aquelas cores padrão, que não vai ficar uma janela bonita, né? Então, se eu quero deixar um fundo mais ou menos agradável, eu vou ter que usar as cores, a paleta de cores, né? Vamos seguindo aqui na configuração da janela. Geometry, que é onde eu vou dar as dimensões que a minha janela vai iniciar. Então vou botar aqui, entre aspas. Por exemplo, se eu quero uma janela de 700 por 600 por 500, que é o que? É o horizontal versus o vertical, que é o x versus y. Então quando eu começar aqui, ele já vai me começar no tamanho que eu defini. Ao mesmo tempo,
eu posso colocar aqui, ó, definir no Resizable se eu quero ou não que a minha tela seja responsiva, que ela aumente ou ela diminua, seja na horizontal, seja na vertical. Se eu botar True, ele vai fazer a mesma coisa que se eu não tivesse colocado nada ali. Ele vai continuar deixando eu diminuir e aumentar a tela. Agora, se eu colocar False em qualquer um deles, ele já vai me impedir. Eu botei aqui na horizontal, botei False, e ele já vai... Aqui eu não consigo. Na vertical eu consigo. Se eu colocar False aqui também, ele também vai me trancar a tela. Minha tela perdeu a responsividade, ela fica fixa. Quando eu quero uma tela fixa, coloco False nos dois. No meu caso, eu quero que ela seja responsiva, até pra gente aprender sobre responsividade, T15. Mas eu quero que ela tenha um tamanho máximo. Então, ela inicia com o tamanho de 700 por 500, mas eu quero que ela tenha uma largura de no máximo 900. Eu quero que na horizontal ela tenha no máximo 900. E na vertical ela tenha no máximo 700. Vai chegar num limite e não vai me deixar evoluir, mas ele ainda está deixando eu diminuir o máximo da tela. Então a gente já vai resolver isso aqui. Min size, eu vou colocar os valores mínimos que eu quero na tela. Por exemplo, 400 por 300. Chegar no 400 por 300, ele não vai deixar diminuir. Bem, a nossa primeira aula seria isso, pessoal. Eu espero que vocês façam para que consigam acompanhar na próxima aula a evolução dos frames, que daí eu vou ensinar vocês a criar os frames dentro dessa tela e que eles também tenham a responsividade, seja usando o pack, o grid ou o place. Então na próxima aula a gente continua.